seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, o nosso agradecimento antecipado a todos vocês que acompanham o nosso programa Ponto a Ponto. A entrevista da semana será com o diretor regional da CAGEPA em Campina Grande, engenheiro Lucílio Vieira. Nós vamos tratar das questões de interesse da população no que diz respeito ao abastecimento d'água por parte dessa companhia que todo mundo conhece. Por mais que a gente entenda como a coisa funciona, sempre há e sempre haverá assuntos e pontos que podem perfeitamente ser esclarecidos. E Lucílio atendeu o nosso convite e aqui veio para bater um papo conosco. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. E a gente recebe o engenheiro Lucílio Vieira. Lucílio, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo em ordem, Paulo, é um prazer mais uma vez estar de volta aqui ao Ponto a Ponto para dialogar com você e com os teus telespectadores. Quanto tempo já à frente da gerência? Fiz 6 anos agora, no final de junho. De CAGEPA eu estou com 14 anos e essa missão de gerente há 6 anos. Tá se dando bem, está gostando? É uma missão que não é tão fácil, né? Com certeza, é o que eu sempre digo. A CAGEPA é uma empresa que está na casa de todo mundo, todos os dias, 24 horas por dia. Então, isso por si só já é um motivo de ser muito conversado, ser muito dialogado e também ser reclamado, porque, como eu falei, a gente tem que estar 24 horas por dia. Quando não está, a gente tem reclamação sobre isso. Eu costumo dizer que a água, assim como a energia, a gente pode comparar ao ar que a gente respira. Você vive respirando, o oxigênio está aí, nem percebe que existe. Agora, se tampar o nariz 5 minutos, aí lá vem um problema, não é? Com certeza. Tem demanda todo dia. Com certeza. É interessante o que você falou, porque quando se fala em água, tem um jargão ou um ditado popular que diz que água é vida. Então, quando a gente está falando de água, nós estamos falando de vida, né? Então, a demanda existe todos os dias, tanto na questão do abastecimento de água, como também na ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto. Muito bem. Aquele problema do estouro da caixa d'água foi plenamente resolvido já? Na esfera da CAGEPA, sim. A ainda vida tem... da senhora que faleceu não volta mais, mas eu digo em termos estruturais, foi resolvida a situação? Sim, o reservatório, a gente está, na realidade, ali era um reservatório que tinha 4 câmeras, colapsou uma das câmeras, nós isolamos a outra módulo e estamos operando normalmente com as outras 2. Ela não foi refeita não, aquela? Não, até porque a gente precisava que concluísse todas as análises, tanto da Polícia Científica, o Corpo de Bombeiros, o CREA também. Então, todos os órgãos que estão ligados à questão civil e também à questão da Justiça como um todo, eles estiveram lá, Ministério Público, aí agora que está liberado para que a gente possa... No caso, nós vamos demolir a outra câmara do módulo 2, que foi uma das câmaras que rompeu, e vamos estar construindo um reservatório novo, moderno, com tecnologias que permitam um acompanhamento bem melhor do que a estrutura, aquele que tinha 50 anos. Você, como engenheiro, já teve em casa, na sua casa, alguma caixa d'água que estourou repentinamente ou não? Não. Eu fui premiado 2 vezes, acredita? E com caixas d'água dessas de fibrocimento que fica na parte interna do sótão, nem sol recebi, de repente deu um vazamento. Pense num transtorno danado, viu? Porque destrói pintura, laje, parte elétrica. Eu imagino um negócio daquele tamanho, né? Quer dizer, o transtorno é muito maior. Não, com certeza. O transtorno para a população e para nós, a CAGEPA também, muito grande, porque começa a surgir diversos questionamentos, diversos apontamento, que isso nós estamos discutindo, explicando ponto a ponto na Justiça, no Ministério Público como um todo. Por onde é que a CAGEPA tem obra nesse instante aqui na região de Campinas, na sua gerência? Nós temos aqui na Regional do Borborema, são 67 cidades, 9 distritos. Nós estamos com 2 obras de uma importância gigantesca, que é a obra da Transparaíba, o ramal Curimataú e o ramal Cariri. O ramal Curimataú, você tem ideia, Paulo, nós vamos estar levando e nós já chegamos com água até Frei Martinho. Ela sai de onde? Sai da... Buqueirão. Sai de Buqueirão. Buqueirão. Cruza a BR-230. A mesma água que nós estamos consumindo aqui em Campina, o morador
lá de Frei Martinho também está recebendo. Vai via Soledade, por aí? Sim, Soledade, Juazeirinho, tem um ramal para Juazeirinho. E nós iniciamos, há pouco mais de um ano, a Transparaíba, o ramal Cariri, que vai ali de Monteiro, Sumé, Prata, Ouro Velho, Amparo, Livramento, São José dos Cordeiros, toda aquela outra área. Aí já é água da transposição. Também é água da transposição. Então, assim, são duas obras que mostra a importância que a CAGEPA está dando em ações para garantir o que a gente chama de segurança hídrica. Por quê? Porque a maioria desses municípios, é importante falar, eles eram atendidos por mananciais próprios, um próprio município. Por exemplo, Frei Martinho, que eu citei agora, tem um açude lá chamado açude Timbaúba, que é o que atendia Frei Martinho, mas era um açude que precisava ter uma regularidade hídrica, ou seja, se você não tivesse um ano de precipitações pluviométricas regulares, o açude secava e o município ficava colapsado. Então, assim, com o advento dessa adutora Transparaíba, no caso lá, ramal Curimataú, nós vamos estar garantindo à população, garantindo ao município que ele pode crescer, tendo a segurança que vai ter o abastecimento regular. Quando vocês fazem um abastecimento assim inicial, numa cidade como é o caso de Frei Martinho, constroem-se reservatórios para encher e dali distribuir, é assim? Sim, toda a obra da Transparaíba, ela contempla, além das adutoras, para quem está em casa entender, além da tubulação dos canos, contempla o que mais? Estações elevatórias, ou seja, estação de bombeamento, como também reservatório. Cada município desse está recebendo reservatório. Nós iniciamos agora recentemente também o abastecimento de Baraúna, de Sossego, cidades essas que nunca tinham sido operadas pela CAGEPA. Então, ou seja, nunca tinha recebido água nas torneiras vindo da companhia. Esses serviços são da própria CAGEPA ou são terceirizados, são construtoras contratadas? A obra é CAGEPA, mas a execução é dada por construtoras contratadas através de processo licitatório. E essa tubulação que vai levando a água, a adutora, ela é dimensionada de acordo com cada população daquela? Sim, para você ter uma ideia, essa tubulação ela sai aqui de Buqueirão, que é onde é feita a captação e o tratamento, com um diâmetro de 600 milímetros. E chega lá em Frei Martinho, que é uma ponta, com um diâmetro de 150. Porque isso é tudo calculado em função da população, mas não de hoje, com a projeção, um horizonte de alcance de até 25 anos. Lucílio, qual é o procedimento para alguém que está nos vendo agora, está construindo uma casa num bairro qualquer de Campina ou de qualquer outra cidade, eu sei disso assim, eu vou pedir a CAGEPA para fazer a ligação da água. O que é necessário? Primeiro, se esse local onde ele está construindo for um loteamento, por exemplo, que é um loteamento planejado, esse loteamento, previamente, ele já recebeu a viabilidade. Então, basta o usuário, o novo cliente da CAGEPA, procurar a CAGEPA, pedir uma ligação simples. Se for num local que não pertencer a um loteamento, um local mais afastado, ele precisa pedir primeiro a viabilidade, para que a CAGEPA faça estudo para ver se tem viabilidade de chegar água até lá. Muito embora em Campina Grande, toda a área urbana, ela já se tornou viável de abastecimento pelas ações que a CAGEPA fez, mas há essa necessidade prévia de uma viabilidade para depois a solicitação de ligação. O sujeito que vai fazer um loteamento, o dono de um determinado terreno, ele tem que contactar a CAGEPA para fazer essa rede inicial também? Sim, aí no caso... Para servir para todas as casas ali. No caso do loteamento, após aprovado pela prefeitura aquele urbanismo, ele entra na CAGEPA com a solicitação de viabilidade. A CAGEPA vai fazer o estudo para saber onde vai ser a tubulação que vai retirar água para atender aquele loteamento. Quando está tudo certinho, que já existe a rede ali, alguém pede a ligação, demora para ligar? Não, até por força de lei, aqui em Campina Grande, uma solicitação de ligação, desde a solicitação até a execução, em torno de 48 horas. A CAGEPA coloca água até o hidrômetro. A partir dali é com o dono da casa. A responsabilidade da CAGEPA é até o hidrômetro, tanto na questão de quantidade, ou seja, da pressão que eu vou estar liberando e do volume para dentro da casa, como na questão da qualidade. Às vezes é importante, me permita, às vezes as pessoas reclamam, a água está com uma coloração diferente. A gente envia a equipe lá, quando chega lá, é a caixa d'água do cidadão. Suja, que não foi lavada. Porque é importante... abrir um parênteses para dizer isso, não é Campina, não é Paraíba, não é CAGEPA, mas qualquer que seja o vendedor ou fabricante de uma caixa d'água, se você olhar no manual dele, eles dizem que essa caixa d'água deve ser limpa a cada 6 meses. Quem está nos ouvindo e vendo agora, há quantos meses faz se você limpou a sua caixa d'água? Então, e tem uns que nem tampa tem, não é? Tampa tem. Então, é interessante. Normalmente, essas reclamações, Paulo, surgem após uma parada para manutenção.
enquanto ele está usando a água, não tem essa reclamação. Quando para uma manutenção, que ele precisa usar a água da caixa d'água, quando volta a água da rua, a água da Cagepa, do sistema de rede, o que acontece? Para que a pessoa entenda, baldeia aquela sujeira que está na caixa, a água vai com uma coloração diferente, aí nas redes sociais, nas mídias, aqui mesmo na televisão, aparecem tantas reclamações de coloração de água. Pois é, eu sou um curioso dessas coisas, até pelos prejuízos que tive com o estouro de 2 caixas, e há meios de se instalar uma caixa onde aquela sujeira que fica no fundo, ela pode sair por um outro tubo que não vai jogar na rede da casa, não é verdade? Exato. Um ladrão, digamos assim, que é colocado. É o que o pessoal chama de autodecantação. Isso. Então, à medida que aquela sujeira fica ali, ela é retirada pela uma tubulação paralela ou auxiliar, ou uma outra tubulação que retira e faz com que haja a limpeza da caixa d'água sem necessidade de você parar o abastecimento, ou sem a necessidade, ou sem o incômodo dessa sujeira vir para a tubulação interna da casa. Posição de hidrômetro. A gente no rádio recebe muitas vezes ligações de pessoas, roubaram o hidrômetro, alguém passou a noite, bateu. O local adequado para o hidrômetro é na calçada, eu vejo que tem umas caixinhas plásticas de cor preta, é naquela da parede que tem uma tampa transparente. Qual é o correto ali, Lucílio? Hoje, Paulo, por força da legislação, a questão da acessibilidade, a Cagepa só, em último caso, faz a instalação de hidrômetro na calçada, ou seja, hidrômetro de piso. O hidrômetro hoje, ele é na parede, porque, como eu falei, por questão da acessibilidade. Você compra uma caixinha transparente que fica ali, o leiturista vê até sem precisar abrir, né? Exato. Então, na realidade, hoje, ainda onde tem de piso, é porque ou é uma ligação antiga, ou nós tivemos problema com o usuário porque não quis colocar na parede, porque tem uma cerâmica que não consegue mais nenhuma outra cerâmica no mercado, para não quebrar. Então, quando tem esses problemas, a gente ainda instala no piso, mas por questão de acessibilidade, a instalação, local correto de instalação é em parede. Aquela caixinha transparente que se coloca na parede, ela fica com o hidrômetro ali e digamos que a Cagepa precise trocar um hidrômetro, o que faz periodicamente. Parece que aquele equipamento tem um tempo de vida útil. Abre apenas a caixa e troca sem quebrar mais nada, é isso? Exatamente. Uma vez instalado, qualquer manutenção que for necessária ser feita no hidrômetro, não precisa quebrar mais nada, a gente retira. Ou como você falou, o hidrômetro tem uma vida útil de 5 anos. Então, o nosso parque de hidrômetro, a cada 5 anos, a gente tem que estar fazendo toda a mudança para garantir que a leitura esteja uma leitura correta. Chegou a hora da gente fazer uma pausa. Eu quero dizer às senhoras e aos senhores que no segundo bloco eu vou reiniciar a conversa com o doutor Lucílio falando sobre a razão de se roubar, de se furtar hidrômetro. Por que é que o pessoal leva aquilo? É para vender no peso, no ferro velho? Tem algum componente ali de valor que eles podem extrair para vender? E também quero saudar a vocês do Sertão, que nos dão uma audiência muito boa, ao pessoal de Patos e adjacências, de Souza e região. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente volta já já. O momento de decidir o futuro da Paraíba está chegando e a Rede Ita preparou a melhor cobertura eleitoral para você que nos acompanha. Os principais nomes na disputa pelo governo do estado estarão conosco em entrevistas exclusivas, trazendo propostas e mais informações importantes para a escolha do eleitorado. Lembrando sempre que a melhor escolha passa pela informação de qualidade. A Rede Ita tem se preocupado com isso. A gente espera. Pensou num espaço onde a beleza e bem-estar são fundamentais? O Nildo Utco Fier vive em busca do melhor, realizando transformações e cuidando de cada detalhe. Oferece um atendimento personalizado e completo. No centro de Campina Grande, Partage Shopping, Heron Marinho e em João Pessoa, no Manaíra Shopping. O Nildo Utco Fier, há 42 anos cuidando da sua beleza, bem-estar e da sua melhor versão. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br.
Sábado, 3 horas da tarde, estou chegando com mais um IT Games aqui na Rede Ita. E os destaques do programa são: o Homem-Aranha voltou ao Fortnite, o novo trailer do filme de Street Fighter, o lançamento de Halo, a evolução da campanha, o primeiro trailer de gameplay de NBA 2K27, o trailer do multiplayer de Gears of War Day e todas as novidades de gameplay do jogo de futebol EA FC 27. Espero vocês, canal 18.1 na Rede Ita e também no canal do YouTube, viu? Nós estamos de volta com o Ponto a Ponto e o nosso entrevistado da semana é o gerente regional da Cagepa aqui em Campina Grande, engenheiro Lucílio Vieira. Lucílio, quem furta, quem rouba um hidrômetro daquele causa um prejuízo danado, porque quando o sujeito arranca, normalmente é o que está na calçada, arranca de todo jeito, a água fica jorrando, é um transtorno, destrói calçada, prejudica as pessoas. O que é que ele quer fazer com aquilo? Vocês sabem? Veja só, é muito importante essa tua pergunta, porque abre espaço para que a gente possa informar a população. Veja só, o hidrômetro, ele tem um número específico, é como um CPF. Ou seja, o hidrômetro ele não é reaproveitado pela Cagepa. Então, quando um cidadão faz um furto do hidrômetro, ele está querendo aquela parte metálica, que ali é uma liga metálica que tem, além do zinco, ela tem uma parte de cobre, que é aí, justamente aí onde tem o valor comercial. Então, um hidrômetro desse ele não pode ser reaproveitado, ou seja, fica muito mais fácil se conseguir identificar quem está fazendo essa receptação, porque na realidade, se tem alguém furtando, aquela pessoa que furta, na maioria das vezes são pessoas de rua, usuário de droga, né? Então aquela pessoa que furta, ele não tem vamos dizer assim, um comprador direto para aquilo. Ele chega até uma sucata para poder vender esse material, às vezes por um preço irrisório. Aí sim, esse pessoal é que faz toda essa parte a extração de retirar a parte de plástico, que é uma parte que não tem valor comercial algum, e a parte metálica, essa liga metálica, é zinco com cobre, aí que eles fazem a questão das vendas. Eu estive recentemente... nós prestamos um boletim de ocorrência em virtude de vários fatos que aconteceu, não só aqui em Campina Grande, mas especificamente falando das cidades aqui do Regional da Borborema. E a Polícia Civil ela está fazendo uma investigação para tentar identificar quem está fazendo a receptação. Porque a gente sabe que é muito, muito difícil evitar a pessoa que furta. Como eu já disse, são pessoas moradores de rua que estão ali e fazem esse furto. Mas ele só leva porque tem quem compra, Só faz né? porque tem alguém que compra. E esse alguém que compra, ele tem um outro mercado. Então, a princípio, não fica tão difícil, a gente vai chegar a quem está fazendo essa compra, que está incentivando a que aconteçam esses furtos. Como você falou, um prejuízo enorme. Tanto para a Cagepa, como já disse, o equipamento é um equipamento caro, falando no hidrômetro como um todo, como um desperdício da água, deixa a população, no caso específico, aquela casa, sem abastecimento, até que a Cagepa chegue lá e faça a troca. Normalmente é à noite, né? Normalmente é à noite, e durante esse período se está tendo um desperdício de água muito grande. Como eu falei, algo caro que a gente no nosso dia a dia. Pois é, sem falar, às vezes destrói calçada e danifica carro, tem uma série de problemas. Outro dia eu li que já existe hidrômetro sem essa parte de cobre, totalmente de plástico. Vocês já conheceram esse equipamento? Eu estive o ano passado em Brasília, no congresso da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, e lá foi apresentado pela CAESB um modelo do hidrômetro todo em PVC. O porquê da parte ser metálica? Primeiro que é uma parte totalmente atóxica, ou seja, a gente garante que a água passando ali pelo hidrômetro, ele vai ter nenhum componente que possa prejudicar a qualidade da água. Isso é um dos fatores. E um outro fator é a questão das mudanças de temperaturas que existem, principalmente aqui na região
do Nordeste. Então, um plástico em si, quando há uma temperatura muito alta, dilata, há uma dilatação dele, então pode incorrer em uma leitura errada naquele momento. Tanto de consumo pode aumentar, como também pode diminuir. Então, hoje, essa mudança ainda não aconteceu, justamente por causa desses dois fatores. A questão de você garantir a qualidade da água e a questão de você ter a garantia também da medição, se é uma medição justa. Eu vi também, num documentário feito no Japão, vi um outro na Alemanha, onde o pessoal da Companhia de Água e Esgoto chega numa calçada, coloca um determinado equipamento e ele faz uma espécie de ultrassom. Ele mostra se ali tem água correndo, se tem um vazamento. Isso já existe no Brasil? Existe no Brasil e nós estamos utilizando em Campinas. Olha aí. Muitas das pessoas que estão nos assistindo agora sabem que na sua área já passou. Isso aí nós utilizamos para quê? Para identificar o chamado gato. Porque nós aqui em Campinas, nós temos quase 20 mil águas cortadas. E nós entendemos que a maioria dessas águas estão religadas de maneira clandestina. A gente vai lá, chama alguém que conhece, manda ligar. Então, o que a gente faz? O nome desse equipamento é o georradar, ou geofone. O que a gente faz? A gente vem, uma espécie de um caminhãozinho, e a gente passa em cima da calçada, no local onde tem onde é o ramal, e ali ele consegue identificar se está tendo fluxo de água naquele ponto. Por quê? Porque se a água está cortada, ali não é para ter fluxo. O fluxo é para ser só na rede, naquele ramal ele é para estar parada, a água está parada. Então, quando você passa ali o georradar, ele identifica que está tendo fluxo de água entrando para casa, mesmo com a água cortada. Isso também facilita para visualizar vazamento, né? Com certeza. Então, o vazamento, principalmente interno, já é um outro equipamento, é o geofone, que é através de escuta, tipo um estetoscópio, onde o profissional ele vai colocando o aparelho no ouvido e vai escutando, porque mesmo que seja um vazamento pequeno, que a gente chama de vazamento imperceptível, mas ele dá um ruído, ele produz um ruído que se você tiver com esse equipamento, você consegue verificar e identificar onde é o vazamento sem precisar estar quebrando tanto. Você falou nas religações clandestinas, mas tem também aquilo que é o furto de água, o velho e conhecido gato. Ainda existe isso aqui por Campinas? Só existe, né? É mesmo. Não só... É mais zona rural, é mais comércio ou é mais residência? Não, na realidade, a ligação clandestina, que é aquela ligação sem a caixa para saber, ela é mais em zona rural. Agora, o bypass, o gato, chamado gato, que ali você tem uma ligação, você deixou, por algum motivo, cortar e você gato, isso é notadamente na zona urbana. Agora, digamos que a água não foi cortada em algum lugar, mas alguém resolveu fazer um gato mesmo assim para diminuir o consumo que passa pelo relógio. Ainda existe isso? Acontece também. Isso aí a gente tem uma fiscalização especial, que normalmente isso são aqueles locais que nós denominamos de grandes consumidores. Então, uma pessoa que consome 15 até 20, ela não vai se passar, correr o risco de fazer isso, receber uma multa, mas aqueles grandes consumidores que consomem 100, 200, isso acontece. Para você ter uma ideia, eu vou estar dando o fato sem citar quem foi. O que acontece? Nós tínhamos um determinado usuário nosso que o consumo era em torno de 200 a 300 metros cúbicos por mês. Era a média, não é? Era a média dele. E essa média caiu para em torno de 50. Repentinamente. Né? Então, fomos lá, conversamos com ele, houve alguma mudança? Não, continuou. A mesmo ramo de atividade que ele tinha, continuou exercendo. Então, nós começamos a fazer a fiscalização e nós observamos que durante a noite era justamente o período onde você tinha o maior consumo desse local. Estranhamos isso. Então, colocamos alguns equipamentos próximos ao local lá e identificamos que durante a noite ele retirava o hidrômetro, fazia enchimento de caixas d'água tal para as suas necessidades. No outro dia, logo cedo, recolocava o hidrômetro. Então, só passava pelo hidrômetro aquele consumo que era durante o dia. O consumo durante a noite, esse consumo não passava pelo hidrômetro. No caso da Energisa, eu já entrevistei também aquelas pessoas, eles têm a média de cada consumidor durante o mês e ele disse que no instante em que uma unidade dessas aí reduz significativamente o consumo, aí acende a luz amarela e eles fazem uma fiscalização. Com vocês também? Sim, é o que a gente chama fora de faixa. Então, se você pegar a sua conta de água, você vai ver que tem o valor e o consumo dos últimos 6 meses. E diz lá a média. Então, vamos supor que sua média é 20.
um exemplo hipotético. Aí, num determinado mês, sua média veio, seu consumo veio 40. Então, está fora de faixa. Nesse primeiro mês, é importante por demais essa minha fala agora. Nesse primeiro mês, a Cagepa já refatura a conta de maneira automática e coloca lá no campo das observações que possivelmente existe um vazamento interno dentro dessa residência. Ocorre também isso aí, Infelizmente, a maioria das pessoas não leem o documento. Aí, quando é no segundo mês que a Cagepa manda a conta com o valor real do consumo, é que as pessoas vão procurar o nosso atendimento falando que a conta estourou, que é erro de leitura e tal, mas a gente diz, olha, o mês anterior já deu esse problema e a gente aqui informou. Como também, quando vem ao contrário, você tem uma média de 200 e de repente sua média cai para 40, também é fora de faixa. A Cagepa faz uma notificação via conta e, nesse caso, encaminha uma equipe de fiscalização. Essa história agora da terceirização, da coleta e tratamento do esgoto. Eu já escutei o presidente da companhia falando, ouvi também algumas entrevistas suas, dei as explicações aos meus ouvintes lá no rádio sobre essa questão, mas eu vou perguntar agora para quem está nos vendo. Altera alguma coisa para o consumidor? Se eu dissesse que altera para melhor. Por quê? Porque o consumidor não aqui da região Borborema, porque a Borborema não entrou na PPP, mas os 85 municípios que estão na PPP, eles vão ter a garantia de ter a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto mais rápido do que se essa parceria não tivesse sido firmada, a Cagepa poderia fazer. Eu expliquei da seguinte forma, Lucílio, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. Se alguém mora em Campina Grande, já paga o tratamento do esgoto, né? Porque você paga o consumo da água, o que entra sai, né? E paga o esgoto. Então, se uma outra empresa, no caso, se fosse em Campina, fizesse a coleta e o tratamento do esgoto, você ia continuar pagando o que já vem pagando. Não mudaria nada, é mais ou menos isso mesmo? Mais ou menos, e o que é que eu acrescentaria? A relação do cliente continua com a Cagepa. Com a Cagepa. O cliente não vai receber uma conta dessa outra empresa. Não. A relação continua com a Cagepa. A Cagepa contratou uma empresa, no caso uma empresa terceirizada, para que essa empresa possa assumir tanto as novas ligações, no caso seria a expansão, como a manutenção das ligações já existentes. É como a ICOL que vem consertar um cano ali e a Cagepa paga ela, mas não altera nada para o consumidor. Não é isso? Muito parecido com essa terceirização. A única diferença é que a terceirizada, eu digo, você vai fazer isso e eu vou lhe pagar tanto. A parceira público-privada, parceria público-privada, você tem que fazer antes para receber depois. Para a gente concluir, está em cima da hora. O material que vocês usam no tratamento da água, eu vi que nos casos do Rio de Janeiro, Águas do Rio, Sabesp, São Paulo, Paraná, os estados lá do Sul, eles estão com dificuldade para comprar os insumos de tratamento da água por conta da guerra, coisa que vem da Rússia e da Ucrânia, enxofre, sulfato de alumínio, não sei o quê. Por aqui já afetou ou não? No caso, a dificuldade é porque aumentou o valor. Aumentou o valor, mas isso a companhia absorveu esse aumento de valor. Sem alterar a conta. Nós não alteramos nada na conta, mas realmente com essa questão da guerra, o transporte que se tornou mais complicado e mais caro, realmente alterou o valor do insumo para o tratamento. Lucílio Vieira, muito obrigado, viu, por ter vindo ao Ponto a Ponto. Eu que agradeço e a Cagepa está sempre à disposição. Quando você chegou ali na redação, eu disse às meninas que Lucílio é o homem que fecha a torneira ou abre, né? Dependendo. Se pagar direitinho, a torneira está aberta. Se não pagar, fecha a torneira. Com certeza, é um prazer estar aqui. Um abraço. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. A gente se encontra semana que vem em mais um Ponto a Ponto. Felicidades para todos e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa.